Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. A Câmara retoma hoje a análise dos destaques feitos ao segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. O texto base já foi aprovado na Casa e dividiu a bancada paranaense, com 17 votos a favor e 11 contrários. A proposta passou pelo plenário da Casa Legislativa em votação que aconteceu há 2 semanas e hoje os deputados, então, vão analisar os destaques que foram feitos a esse texto, as emendas que sugerem mudanças pontuais. O projeto é o segundo que regulamenta a reforma tributária. Em julho, os deputados já tinham aprovado o primeiro texto sobre esse assunto, que trata de temas como imposto seletivo, alimentos isentos de imposto na cesta básica e regras também para a cobrança de tributos sobre o consumo. A proposição de agora institui, por exemplo, o Comitê Gestor dos Impostos sobre Bens e Serviços, o IBS, e trata da distribuição das receitas para os estados e municípios. Esse colegiado vai coordenar a arrecadação, a cobrança, a distribuição e também vai fiscalizar o IBS. Além disso, o texto inclui os planos de previdência PGBL e VGBL na incidência do imposto sobre doações de herança. Na votação do texto base, que aconteceu em plenário há 2 semanas, foram 303 votos favoráveis e 142 contrários. Entre os deputados aqui do Paraná, 17 se manifestaram a favor dessa proposta e 11 votaram contrários. Somente 2 deputados não participaram dessa votação, Pedro Lupion, do PP, e Diego Garcia, do Republicanos. Recuperando aqui, votaram a favor desse texto os deputados Aliel Machado, do PV, Beto Preto, do PSD, Beto Richa, do PSDB, Carol D'Artora, do PT, delegado Matheus Laiola, do União Brasil, Gleisi Hoffmann, do PT, Luciano Dutti, do PSB e também Luísa Canziani, do PSD. Além deles, também votaram favoravelmente ao texto Luiz Carlos Rauli, do Podemos, e também que foi um dos integrantes do grupo de trabalho que discutiu a proposta na Câmara. Luiz Nishimori, do PP, Marco Brasil, do PP, Sérgio Souza, do MDB, Tadeu Venério, do PT, Tião Medeiros, do PP, Toninho Wanderschen, do PP, Elton Welter, do PT e Zé Cardiceu, do PT. Já os que votaram contra foram Dilceu Esperafico, do PP, Felipe Francischini, do União Brasil, Felipe Barros, do PL, também Geraldo Mendes, do União Brasil, o Jacobo, do PL, o Nelson Padovani, do União Brasil, o Paulo Lito, do PSD, o Stefanes Júnior, do PSD, Rodrigo Stacho, do mesmo partido, além de Sargento Faur e também de Vermelho, do PL. Está aí, portanto, a reforma tributária sendo finalizada na Câmara Federal e o que a gente já consegue retirar de real, de factível, é que a carga tributária não baixou, né? Eles nos prometeram lá atrás que iriam simplificar o processo, que deixariam o Brasil competitivo com tudo isso. É até verdade que talvez em 20 anos, que é o tempo de transição dessa reforma, fique mais fácil se pagar impostos no Brasil, mas a carga não diminuiu 1 milímetro, pelo contrário, ela avançou, segundo estudos de várias entidades do setor produtivo, né? O pessoal do setor imobiliário muito preocupado, de outros setores também. Aliás, hoje, às 16h, teremos um debate sobre esse tema no RIC Notícias Opinião, na rede Jovem Pan News. Pedroso, passo para você. E aí, a reforma tributária ficou a esperada ou ficou aquém do que nós queríamos? Ficou aquém do que nós queríamos e até aquilo que eles prometeram, eles nos enganaram. Eles prometeram simplificação, nós não teremos uma grande simplificação, porque com o comitê gestor, algumas autonomias que querem reconceder ali para estados e municípios sobre mexer nas alíquotas, eles criaram uma figura bizarra, né, de uma alíquota diferenciada para as empresas que, se você tem algum concorrente atuando na Zona Franca de Manaus, você vai ter um tipo de tributo adicional para pagar, ou seja, eles foram criando vários Frankensteins justamente para piorar a vida. Daí você tem alguns fundos de compensação, não tem muito claro de que maneira as pessoas vão ter o crédito compensado. Enfim, Mark, está virando ali um samba muito mal tocado, em que um fala e os outros não entendem. E você trouxe um elemento importante sobre o aumento da carga tributária. Eu quero chamar a atenção aqui das pessoas, porque muito tem se falado, olha, agora nós vamos pagar um imposto muito caro por conta da carne, por conta disso, por conta da isenção dali da cesta básica. Mentira, nós vamos pagar um imposto caro porque justamente nós temos um dos maiores fundos e financiamentos de campanha, porque nós não resolvemos o problema dos supersalários, porque nós não realizamos a reforma administrativa, porque o nosso
presidente, os nossos ministros, os nossos membros do Legislativo, do Judiciário, ganham muito e têm uma vida de rei. Então é por isso que nós pagaremos, e o Ministério da Fazenda já passou a admitir que o nosso IVA vai chegar, né, o IVA, a junção desses impostos, vai chegar a 28%, ou seja, nós seremos recordistas mundiais desse tipo de imposto. E daí quando você percebe que para consumir você vai pagar 28% em cima daquilo que você consome. E daí no imposto de renda, Mark, se a pessoa ganha ali, né, acima de R$2.259, vai pagar 35% do que ganha. Mas se ganha ali acima de 3.751, metade do que ela ganha vai para imposto. Perceba, você vai pagar 22,5% de imposto de renda e 28% de IVA, mais 50%. Quem está ali acima do 27,5%, então nem se fale. Ou seja, talvez o Brasil breve consiga enxergar um movimento parecido com o que aconteceu na Argentina, de muita gente da classe média, média alta e até uma parcela ali dos remediados migrando seu domicílio tributário para outros países. O Uruguai ganhou muita gente, né, endinheirada por conta desse movimento. Ou seja, as pessoas fogem dos impostos e a gente pode sofrer, infelizmente, por essas decisões equivocadas que a gente está vendo. Pedroso, você sabe que tem a consultoria da Price, que é uma das empresas do segmento mais respeitadas do planeta, que diz que o Brasil pode ter o imposto mais alto do planeta. Da forma como está, se ela ficar com essa alíquota padrão próxima a 28%, o nosso imposto será maior que o da Hungria, que hoje é a número 1 no ranking, com 27%, do que Croácia, do que Dinamarca, do que Finlândia, do que Noruega, do que Suécia, que tem 25%. Então, segundo a Price, a fala não é minha, é da Price, que é uma das maiores consultorias e auditorias do planeta. O Brasil pode ter a alíquota mais alta do mundo, Pedroso, 28%. Nós teremos, e se, veja, a Price trouxe como análise, o Ministério da Fazenda já assumiu isso, porque antes eles diziam que nós não passaríamos dos 26%, agora eles já estão aceitando, ou dizendo publicamente que vai passar dos 27,9%, ou seja, vai chegar no 28%. Mark, eu temo que até o final dessa regulamentação da reforma tributária, a turma lá chega no 29,30%. É isso, a gente vai ter muito claro do que mais da metade do que a gente produz de todo o nosso trabalho vai para os impostos, porque a gente não pode esquecer, não entra na reforma tributária nem no imposto de renda, IPTU, IPVA e todos esses outros puxadinhos que eles encontram para nos tomar dinheiro.